Beleza. Tá gravando na nuvem. Maravilha. Episódio 6 de Café Sem Compromisso. Chegamos na metade do ano já. Esse tem bastante novidade para vocês no blog. Algumas vocês vão gostar. Então é basicamente isso. Tem bastante gente aqui. Se estiverem trabalhando com a PS, pode falar aí o que vocês têm no seu fluxo, o que vocês têm de dúvida. Dessa vez a gente está sem o Silvio Guido, então vai ser bem mais legal, né? Sem a presença de uma pessoa desagradável como o Silvio Guido. Então vai ser muito mais interessante nosso café. Sacanagem, vai chegar daqui a pouco. Ainda bem que tá gravando, né? Não, vou cortar essa parte. Sacanagem, vou mandar pra ele esse comecinho. Homenagem a você, Silvio. Mas e aí, pessoal, tem alguém trabalhando com alguma coisa de APS? A gente tem novidade para quem está trabalhando com Construction Cloud BIM 360. Eu não lembro se você perguntou, Eduardo, uma vez, sobre log de atividades. Foi você ou foi outra pessoa? Não, acho que não. Exatamente o Não? quê? Tá. Atividade da Construction Cloud dos usuários, especificamente, o que eles... Ah, eu vi a novidade lá no blog. Ah, tu viu? Eu vi Maravilha. hoje. É. Agora a gente tem acesso a isso pelo Data Connect. Fala aí, Gustavo. Vamos levantar aí? Ah, sim, tudo bem? É, Tudo bem? acho que da última, acho que no último na reunião a gente falou um pouco sobre o Data Exchange e eu fiquei com uma dúvida porque atualmente a gente está tentando obter geometrias de alguns modelos que estão no Autodesk Construction Cloud. Então a gente tem o formato SVF, se não estou enganado, que é o formato da Autodesk. É, e eu fiquei na dúvida se a gente consegue, se eu conseguiria ler realmente essa geometria e converter para algum outro formato. Então, por exemplo, fazer alguma mesh ou alguma coisa que eu consiga processar na nuvem. O formato esse SVF, ele é aberto? Eu consigo extrair informações daí? Beleza. Primeiro, antes da gente entrar em detalhe no formato, o que você quer fazer com essa geometria depois disso? E Ahn, também se está vindo do Exchange ou de qualquer arquivo. seriam arquivos que vão estar no Autodesk Construction Cloud, então eu entendo que eles já vão estar no formato SVF. Uhum. E o que eu preciso fazer é transferir isso para alguma outra engine, por exemplo, Unity, para poder processar um pouco melhor essa informação. Eu sei que tem formatos pré-feitos, tipo FBX, que sai do Navisworks, mas são formatos bem pesados e as provas que a gente fez não deram muito certo. Aí eu queria, aí com esse release do Data Exchange, a gente estava pensando em tentar extrair daí diretamente a informação, converter isso para meshes, geometrias, de forma que um Unity ou um Unreal possa processar. Beleza, entendi. Com o Unreal, legal você mencionar o Unreal, que no último acelerador que a gente participou, tinha o pessoal bastante familiarizado e vários times estavam focados nessa integração do formato da Construction Cloud, do modelo suportado pela Construction Cloud para Unreal. Eu não sei para Unity, mas para Unreal já tem o Datasmith. E aí você consegue, por meio do próprio plugin, já gerar no contexto que você integra com Unreal Engine. Agora, falando diretamente de APS, se tiver aqui em Model Derivative, vocês estão escutando barulho de ônibus no fundo, alguma coisa assim? Acho que não, né? Acho que tá aqui Não, tá cortando. ótimo. Maravilha. Se a gente vier aqui em Model Derivative, Supported Translations, todos esses formatos você vai levar para SVF ou SVF2. E aí, Uhum. o SVF, ele é muito parecido com o OBJ. Ele é um pouco otimizado, a estrutura é parecida com o OBJ, só que ele é otimizado para esses modelos específicos de construção, manufatura que a gente lida dentro dos softwares Autodesk. Então, sempre essa conversão de SVF para OBJ, ela é possível. Então, se, por exemplo, você tem um arquivo RBT, cadê o RBT? Aqui. Você pode gerar o SVF ou o SVF2, e aí a Construction Cloud automaticamente já vai fazer isso. E a partir do formato SVF, a gente tem um projeto
mantido pelo Peter Bros. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Nossa senhora, já tá aqui. Foi a primeira vez na reunião. Esse projeto, ele converte sempre um SVF para o GLTF. Então, se você quiser o BJ, você pode gerar direto com a moda derivative. Se você quiser um GLTF, você pode usar esse projeto para fazer essa conversão. E aí não vai ter custo adicional. Você só vai precisar fazer o deploy dessa solução, pode fazer transformar num serviço, pode criar uma função lambda, por exemplo, para ser bem rápido e gerar o GLTF. E é legal do GLTF é que você pode o arquivo pode ficar bem menor, você pode comprimir, você pode gerar um GLB tem um método de compressão, Draco Mesh Compression, que o Michael usa bastante ele. O arquivo fica bem reduzido mesmo para você trabalhar, beleza? Então tem essas opções diretamente da Construction Cloud, diretamente do SVF, OBJ ou GLTF, ou GLB, que seria o GLTF, em um arquivo só, ao invés da pasta. Tranquilo até agora? Tranquilo. Só poderia repetir, você comentou essas opções do Unreal, qual é, eu não entendi muito bem o que você falou, é uma conversão oficial ou também é um add-in? É um add-in. Datasmith Explorer. Ok. Eu acho que tá aqui, Exporter Plugins. Aí tem pro 3ds Max, Revit, Navisworks. Aí você pode dentro do próprio desktop fazer a importação pro Unreal Engine. Mas aí você vai precisar da licença e do produto desktop. Isso não funciona a partir do SVF. Do SVF você teria que gerar a conversão ou para OBJ, que é esse caso aqui. Não tá listado aqui, mas qualquer formato SVF suporta essa conversão para OBJ. Ou então o projeto do Peter, que é o GLTF. Beleza? Esse projeto aqui. Entendi. Beleza? Obrigado pelas E sugestões. se for de Data Exchange, a gente está trabalhando, mas aí a gente vai falar um pouco mais de beta, se você quiser fazer isso direto de um Exchange. E a ideia do Data Exchange é você ter conectores, aí você pode criar o seu para fazer esse transporte, para fazer esse fluxo integrado, tanto para os metadados quanto para a geometria. Aí a gente tem É justamente a ideia do Data Exchange é ter uma coisa mais dinâmica, que a informação estaria ali sempre atualizada, por isso que foi uma opção que a gente estava cogitando. Tem esse Geometry Utilities SDK. Tudo em beta, tudo que a gente está falando aqui em beta, e ele vai servir para você extrair essa geometria como um step file. Só tem esse formato suportado por hora. Mas se você quiser fazer alguma coisa baseada no Data Exchange, eu sugiro você abordar isso, como o próprio nome já está dizendo, como sendo um projeto em fase beta. Se você quiser alguma coisa mais para produção, para agora, é o GLTF ou o OBJ. E para longo prazo, futuro, saber o que a gente está trabalhando e no futuro processar isso de maneira com a performance melhor, aí você trabalha com o Geometry Utilities SDK, do Data Exchange. Beleza? Perfeito, valeu. Nada, deixa eu só copiar aqui que eu vou poder colocar lá no YouTube. Ó, o Silvio chegou aí, ó. A gente tava falando dele. A gente tava falando bem de você, Silvio. Saudades. Tá no mudo, Silvio, se estiver falando alguma coisa. Né? Cheguei aqui. Chegou. Olá. Aí, Silvio, ele tava falando de integração com o Unreal. Lembra do que a gente trabalhou no último acelerador? É bem parecido, né? Uhum. Tem algumas pessoas já trabalhando com isso, né? Já tá fazendo alguma integração com isso. A gente viu bastante, alguma coisa sendo feita já. João, tem uma novidade em cima dos assets lá do ACC?
Em termos de manipulação, integração? Não, a API de Assets já está bem completa, na verdade. Se você está falando dentro do produto ou do suporte? Dentro do produto. A gente está dando uma olhada aqui nas APIs, né? Mas dentro do produto também. Queria saber se você tem alguma novidade. Do produto melhor, eu vou começar a convidar o Arano para vir pro café também. Pô. Infelizmente, eu não tenho mais muito contato com o produto diretamente. Até a API de Assets eu não tenho revisado muito. Mas é uma das APIs mais completas que a gente tem. A gente tem exemplo integrando com Cost Management, por exemplo. É bastante completa. Porque a gente entende que o Assets é a ligação entre a representação virtual da construção, que é o modelo, e todos os outros serviços que usam o próprio modelo, o projeto, como apoio, né? A gente fala ali de gerenciamento de custo, no cost management, no build, informes, RFIs, tudo isso, todas essas atividades, seja de obra, de projeto, que acontecem com o uso do modelo, né? Eles dependem para eu criar uma RFI, eu preciso apontar para um elemento. Para eu criar um formulário de FVS, de verificação de concretagem de pilar, por exemplo, eu preciso do pilar, então eu preciso do modelo. Para eu criar um problema, eu preciso do modelo. E a gente entende que o elo entre o modelo e todos esses outros serviços, essas atividades, é através do Assets. Mas pelo que eu percebi, o Assets ele ainda não permite que a gente crie esse elo de forma automática, através de uma chave primária, por exemplo. Eu tenho um código de EAP vinculado a pilares. Eu não consigo automaticamente vincular os meus pilares por uma EAP com as tarefas do cronograma de projeto, com um formulário de verificação de serviço que eu tenho em obra, né? Mas eu estou imaginando que isso dê para fazer via API, né? Já que você falou que está bem completo. Peraí, só tem um detalhe aí. Essa conexão entre os elementos do modelo e, por exemplo, a criação de issues ou de RFIs, isso não passa obrigatoriamente pelo módulo de Assets. Você tem essa conexão direta. Assets seria uma outra ferramenta também conectada com os elementos do modelo. E quando você fala em integração com EAP, eu vejo isso no contexto de take-off, que a gente tem esse suporte para você classificar. Aí você tem a integração direta da EAP, e aí você classifica cada elemento com os seus elementos do modelo, mas só para esse fluxo de... que é manual também, né? Desculpa. Não. João, você falou do Arano, aí ele está para responder suas questões. Se você desejou, ele apareceu. Ah, que isso. Ele achou que fosse ficar só de ouvinte aí, ó. O uniforme que você me deu aqui, senhor. Que isso. Bom, o Harano é o especialista de Construction Cloud, então o Eduardo vai perguntando de assets, de produto, ele é especialista de produto, acho que ele pode te ajudar aí em tirar as questões. Tá. Eu não sei nem se é o escopo desse momento aqui do café, mas... Não tem problema, a gente abre uma exceção. Tudo bem, Aran? A gente tem muitos clientes, construtores e incorporadoras interessados em utilizar o Build, mas a gente esbarra numa questão que é a falta de automatização da vinculação dos elementos do modelo e o que eu estava comentando aqui das atividades e serviços, por exemplo, as tarefas de cronograma, os formulários de FVS, entre outros, né? E a gente viu que tem o módulo do Assets, que, pelo que a gente tem visto na ajuda do Autodesk, no Knowledge Base lá, a gente sempre vê nos vídeos eles falando de equipamentos. Então, eu entendi o Assets como realmente um recurso que chega na obra, por exemplo, um chiller. Mas eu nunca vejo um revestimento de parede, uma laje de concreto como um asset. O primeiro que eu entender se para Autodesk, qual que é a visão da Autodesk para o Assets? Se é para todos os elementos e sistemas construtivos ou só para alguma coisa específica, né? Tá. Só para não ficar muito no papo só de Construction Cloud e conectar um pouco com Platform Services, eu acredito que a automatização da conexão de tarefas, de cronograma, apesar do que
o próprio Autodesk Build ele permite que a gente importe, né, programas dos mais diversos terceiros que geram Project Management, mas essa automatização, essa atrelação e talvez até um BIM 4D, né, de simulação, Aham. isso seria via Platform Services e o João vem mostrando várias coisas bem interessantes, utilizando o Viewer, né, e aquela visão de Gantt, o avanço e tudo mais, né. Então, partindo disso, ainda não existe uma automatização, algo direto, em conectar os assets com tarefas de cronograma, mas você referencia eles de forma manual hoje. Daí a visão dos assets para Autodesk hoje não é mais de equipamentos, tá? É zero de equipamentos. Por quê? Iniciou como algo beta, utilizando o que eles chamam de Progress Tracking, ou seja, avanço do progresso. E isso exatamente casa muito com construção. Então, existe uma confusão muito comum, né? Quando a gente fala de assets, a gente já pensa de ativos. Aí quando você fala de ativos, você pensa em facilities management. Aí você pensa em operação e manutenção. Só que a Autodesk está posicionando no Autodesk Build para uma solução e para um momento de execução, de avanço do progresso, numa tradução livre, né? Ou seja, a medição do como essa construção tem avançado. E aí isso iniciou principalmente nos planos, nas pranchas 2D, onde você marcava exatamente o que estava sendo executado. Por exemplo, para quebrar esse paradigma de equipamentos, eu usava, e alguns clientes nossos utilizam, para mapear concreto, ou para mapear as fases de uma laje e as tarefas, ou seja, essa área aqui ainda está em escoramento, isso foi para forma, aqui já está armado, pronto para concretar, e aqui foi concretado com uma informação da betoneira que vai se conectar com o corpo de prova e por aí vai, tá? Então, como isso começou e como isso foi avançando. Então, só para quebrar esse paradigma de equipamentos, tá? Legal. Agora avança, Eduardo, para a parte do Model-Based Assets. E aí eu não sei o quanto vocês conseguiram explorar isso. E acho que vai casar muito bem com Platform Services, principalmente vocês evoluírem isso para uma parte de IoT ou para uma parte dessa automatização do cronograma com o modelo BIM. E agora no Build, você pega o modelo BIM, pode ser qualquer um, desde Revit, IFC, Civil 3D, Navisworks, e aí você mapeia a partir das propriedades dele com o que você quer extrair daquilo que vai ser executado. E aí sim, a gente pensa diretamente em equipamentos, transformadores, bombas, só que eu posso ir lá num código mini-class ou numa categoria Revit e procurar por walls, por drywall, enfim, qualquer coisa que você queira extrair como um componente, né? Em espanhol, inclusive, eles traduzem isso para componente, em português, se não me engano, está em componentes também. E aí aquilo vai ter um conjunto de status. Você pode usar isso para manutenção ou você pode usar isso para execução, desde um especificado, adquirido, entregue em obra, executado de fato ou com algum problema, enfim, e por aí vai, tá? Então, essa atribuição automática de componentes de ativos com o modelo BIM, essa tá lisa e não tá mais em beta dentro da Construction Cloud. Isso funciona e funciona muito bem. Isso eu vi, realmente funciona bem. Isso, cara, muito liso e muito rápido. Eu costumo comparar, por exemplo, e tem até uma API aí da Platform Services que faz isso, né? Que separa lá os PDFs de um modelo Revit, por aí vai, né? E eu lembro fazer isso no Build, às vezes tomava um pouco de tempo, né? Dependendo do tamanho do modelo. Só que extrair os ativos é muito rápido. Isso, exatamente isso. Tô conectado com vocês, parece que a gente ensaiou, né? Mas não ensaiamos. Eu só acompanho vocês mesmo. E essa extração de ativos é muito rápido. Muito rápido. Eu poderia fazer aqui na tua frente, mas não quero roubar muito tempo de tela aí. Não que a gente não tem tempo. Só responder. Não que a gente não tem tempo. Beleza. Mas é mais ou menos assim. Depois me mandem um e-mail ou deixa o e-mail de vocês aqui no chat. Eu mando para vocês um vídeo do Model Based Assets. Ou seja, você pega um Isso, modelo, legal. extrai o que você vai executar. E Legal, aí você vai isso conectar mesmo. isso com QR Code, você vai conectar isso com código de barra, até NFC, enfim, isso sem integração, não é integração, sem o intermédio do Platform Services ainda, tudo default de plataforma do Construction Cloud. E aí conexões a gente está vendo
um futuro muito legal, um futuro com Tandem, um futuro com plataforma Service, enfim, tem muita coisa muito interessante acontecendo por aí, tá? Legal, Um bom valeu, Arnaldo. exemplo lá, o Silvio e João, é aquele caso do GP de Miami, né? Nada mais é que eram assets, né? Potencializaram lá aquela utilização, né? O look and feel lá da plataforma com platform services e era uma gestão de ativos, né? Não era bem uma construção, era muito mais uma disposição de equipamentos pelo paddock e os 3 ou 4 dias de Grande Prêmio de Miami do ano passado, né? E aí a gestão lá por QR Code, né? Por código de barra, por aí vai. Foi uma gestão de ativos e não necessariamente eram equipamentos, eram, cara, desde guarda-reio, enfim, arquibancada provisória, enfim, Barreira. isso, né? Uhum. Não, Por perfeito, aí. porque essa confusão para mim foi justamente em função dos vídeos de Help, que sempre foca em equipamento, né? E a gente Sim. fica com receio de estruturar um processo de trabalho em cima de um recurso que talvez não seja para isso, mas aí você esclareceu agora, perfeito. Não, eu E aí, concordo. em Isso, relação à assim, para mim, automatização, a gente vai atrás de API e resolve também. não, mas cara, isso para mim sempre foi um sonho, cara, de poder utilizar o build e clicar numa família ou escanear alguma coisa e tem aqui a família de um lado e todas as fichas de verificação, tarefas, tudo lá atrelado, né? E hoje isso é possível. Isso foi lançado no Autodesk University do ano passado, então não é tão, Uhum. tão recente assim, já faz um tempinho. E aí, óbvio, tem essas confusões e eu falo mesmo entre nós aqui, muitas vezes eu apresento esse tipo de solução e acho que aqui o time de Platform Services também passa por isso, a gente fala de ativos, né? E aí quem está em execução já se desliga e fala, opa, não é comigo, eu preciso resolver primeiro aqui a minha construção e já não entende que é uma ferramenta, simplesmente você adapta e utiliza para o workflow que você quiser, né? Uhum. Vou mandar para eu já peguei teu e-mail, Eduardo. Vou deixar. Legal, Rano. Obrigado pela intervenção rápida aí, por Muito ter obrigado. ajudado a gente. Você é convidado para todos os próximos Não, cafés sem eu compromisso, hein? tô, Não, tô de olho, presença tô garantida sempre. agora. Valeu. Alguém quer aproveitar a presença do Harano para fazer mais uma pergunta de ACC antes que a gente volte para o tema, senão o João vai ficar bravo comigo aqui. Que isso, pelo contrário, pô. Então, O Eduardo perguntou isso no outro. Maravilha. Bom, pode ver. então, João, segue adiante aí, no seu plano. Vamos lá então, pessoal. Antes de mostrar as atualizações, alguém tem mais alguma dúvida do PS? Alguém está fazendo mais algum fluxo? Não? Então vamos lá, vou passar as atualizações rapidinho. E se tiverem alguma outra pergunta no final, só fazer, que a gente já está quase no finalzinho. Vamos lá. Primeiro, também do último acelerador que a gente participou, um fluxo bastante comum na hora de gerar os entregáveis, né? A gente trabalha muito com BIM, com metodologia BIM, mas ainda tem muitos fluxos que envolvem PDFs. E aí, quando a gente fala de RVT, você pode precisar gerar PDFs para cada uma das suas vistas bidimensionais que foram criadas para o seu modelo. Através de uma atualização que a gente teve na nossa plataforma e como a gente renderiza vistas bidimensionais, você já pode usar os PDFs que foram gerados pela Construction Cloud. Basicamente, aquela tradução para renderizar no Viewer, que a gente estava falando com o Gustavo agora há pouco, ela vai gerar PDFs para cada uma das vistas bidimensionais. Então, se elas já foram geradas, se elas já estão disponíveis na nuvem, você pode simplesmente fazer o download dessas vistas. Então, a ideia é que basicamente você tem uma versão nova de arquivo RVT. Todas as vistas bidimensionais podem ser baixadas como arquivos PDFs individuais. Beleza? A gente tem um passo a passo de como que você tira proveito disso, como que você pode gerar PDF a partir de vista bidimensional fora da Construction Cloud e uma live demo que é basicamente plug and play. Você vai lá, faz o login com a sua conta e pega um arquivo qualquer e faz download de todos os PDFs. Isso é bem rápido, foi um case bem interessante para o time que apresentou esse problema para a gente. A performance era de centenas de PDFs sendo baixados em questão de
E menos de um minuto. O número era o seguinte, o número era um PDF em 40 segundos antes de começar, e depois que a gente terminou, eram 200 PDFs em 20 segundos. Então, Foi esse o número pra que ter uma eles ideia da conseguiram performance. durante o acelerador. O número foi, assim, foi durante o acelerador, sem nenhuma otimização, foi a primeira POC, a gente teve esse número. Eles com certeza vão conseguir um número melhor ainda. Então, vale a pena, se tiverem esse tipo de aplicação, vale a pena pesquisar isso. João, você consegue mandar esse link aqui, por favor, no chat? Sim, estou mandando agora. E ele tem um controle não sei se seria isso, mas o controle da impressora que ele usa, como é que ele renderiza isso? O estilo é sempre o último que foi salvo no arquivo RVT. Ah, tá. Isso funciona para DWG também, mas DWG você teria que gerar uma outra tradução. E DWG, eu estou verificando com o time se considera CTB. Eu acho que não considera arquivo CTB, se você tiver algum CTB customizado. Vai ser sempre o padrão que foi salvo. Beleza? O próximo é o suporte a atividades dentro do Data Connector. Então, esse é um pedido bem antigo. Se alguém tiver interesse em usar as atividades para integrar com algum outro fluxo interno, ou então precisar de um relatório de atividade dos usuários, vocês já podem tirar proveito disso por meio do Data Connector. E aí a extração pode ser programada, você pode ter uma extração diária, dependendo do serviço que você queira conectar. Pode ter uma extração do relatório de issues, por aí vai. Tudo isso baseado no módulo de Insights da Construction Cloud ou do BIM 360. Beleza? Deixa eu ver o tempo, 2 minutos. Grouping Labels em uma cena 3D. Isso foi um cliente que chegou para a gente. Era basicamente um caso de muitas issues, ou então, nesse caso aqui, muitas labels adicionadas no contexto da cena tridimensional. Aqui a gente está só mostrando uma técnica para você agregar isso dependendo da posição da câmera. É basicamente o que qualquer mapa faz. O Google Maps faz isso, qualquer aplicativo que utilize um mapa vai fazer isso, baseado no zoom. Só que aqui a complexidade é maior um pouco porque a gente está lidando com a cena tridimensional. Então, a gente chegou numa performance bem interessante também. Se alguém estiver tendo esses problemas de muitos pontos no modelo tridimensional, dá uma olhada nesse blog. A gente também introduziu uma nova função do Viewer na última semana. E essa função foi para você fazer um carregamento parcial do modelo. A gente já tinha suporte para carregamento parcial, mas era por meio dos IDs de cada um dos elementos, ou então por meio você não carregar o banco de dados com todos os metadados do modelo. Agora você pode filtrar o que vai aparecer na tua cena de acordo com um bounding box. Por exemplo, você pode filtrar por um bounding box, pode filtrar por um bounding box e também por uma categoria específica, e aí vai otimizar o carregamento e vai trazer para a cena só aquilo que você realmente necessita. Um outro caso interessante para isso seria, por exemplo, se você quiser ver tudo que está dentro de uma vista bidimensional do arquivo RVT. Uma vista bidimensional você tem aquele crop box, você pode ter acesso a isso por meio do viewer e carregar a partir da vista bidimensional a cena 3D só com o que está dentro daquela vista. Então, isso seria um dos casos para utilizar. Ou então você tem um modelo muito extenso e renderizar tudo vai ficar muito complexo, vai ter um consumo muito grande de memória. Então você pode renderizar só o que é necessário para cada caso específico. E aqui é como funciona, como é a sintaxe desse método. Você pode adicionar o bounding box ou então as propriedades específicas. Esse blog é bem interessante, pessoal. E por fim, dá tempo... Fala aí, Gustavo. Só uma dúvida, é porque atualmente em uma das soluções que a gente tem, a gente está usando o hide, justamente por isso, porque é uma vista com muitos elementos. Em termos de performance, então ele vai funcionar melhor do que só fazer o hide no elemento? Sim, porque o hide você também precisa carregar o modelo completo, né? Entendi. Beleza. O hide você carrega e depois... Você também pode carregar, se você já tiver os DBIDs, você pode só carregar fornecendo os DBIDs específicos. Aqui o que a gente está adicionando é por bounding box. Então se você tiver um
uma região específica do modelo, você pode carregar. Isso não vai carregar só os metadados daquela região, então não é tão melhor assim. Poderia melhorar se a gente carregasse só os metadados dessa região, vai carregar os metadados do modelo todo. Mas para Entendi. todos os elementos, todas as meshes na cena, vai ser melhor esse método, beleza? Deixa eu ver se eu Beleza, já adicionei valeu. esse aqui. E para quem quer utilizar Data Exchange, a gente atualizou nosso esquema do endpoint de GraphQL. Ele está compatível com o que a gente vê no AC Data Model, que está em Private Beta. E basicamente ele está bem simples agora para você. Está muito mais simples do que anteriormente para vocês fazerem suas consultas com base no modelo. E aí você pode filtrar de acordo com propriedades, de acordo com. Pode adicionar múltiplos filtros para obter um parâmetro específico. Você pode filtrar elementos na sua consulta tem, por exemplo, um volume maior que 3 unidades, por exemplo. Então, tem muitas possibilidades agora. Quem quiser experimentar a Data Exchange com esse novo esquema de GraphQL, a gente tem um novo Explorer também. Basta ver aqui em tutoriais. Deixa eu abrir aqui. E nesse Explorer a gente tem a função de basicamente testar qualquer consulta e ver o resultado dessa consulta com um viewer. Então, se você filtrar um elemento, deixa eu ver onde ele está com o elemento carregado. Aqui, por exemplo. Você filtra elementos de uma cena, de um modelo completo, e esse viewer aqui embaixo, ele vai refletir o resultado dessa consulta na cena. E aí vai usar o RAID que você falou, Gustavo, para basicamente você ter a visão compatível. Aqui, nesse canto superior direito, você vai ter todos os metadados, todas as propriedades detalhadas. E embaixo, você vai ter a visão com a geometria do que está correspondendo àquela consulta, beleza? Para quem usa Exchange, eu recomendo muito fortemente, até porque é uma das primeiras APIs que tem essa interface de GraphQL, tem essa aí Fusion Data, e a gente está caminhando para essa direção. Então é bem legal vocês terem essa primeira exposição. E por fim, a gente tem uma nova data limite para vocês migrarem a nova versão da API de issues para o BIM 360. Vocês têm até agosto, até 15 de agosto, para usarem a versão 2 da API de issues no BIM 360. Então, mais uma folga aí, pessoal. Beleza? Era isso. Falei um pouco rápido, a gente passou do tempo já. Se alguém tiver uma última pergunta, fica à vontade. Você falou ali rapidamente sobre o Spatial Filters. Você tem algum caso de aplicação de filtros para cores, baseado em algum critério que eu coloque? Por exemplo, eu quero na vista, né? No ACC, eu quero visualizar todos os pilares em vermelho. Você ouviu algum caso com esse exemplo? Como você iria definir vermelho? É um material específico ou pela cor RGB? Simples assim. Tá, eu nunca vi. Talvez você precise. Até por visão computacional seria um pouco difícil, porque pode ter um elemento ocluso na cena. Você teria que fazer um filtro por material, provavelmente. Isso para aplicação prática, para coordenação de projetos, é bem interessante. Isso até tem algumas outras soluções aí no mercado. E o que está definindo a cor especificamente nesse seu caso? É uma escolha. Assim como a gente tem cores para sistemas, por exemplo, tubulações, né, conforme norma, esgoto de uma cor, água fria de outra, eu poderia definir, a meu critério, as cores que eu quero utilizar para destacar mesmo. Eu quero poder destacar a arquitetura da estrutura com cores e eliminar as cores que vêm do modelo, porque às vezes fica tudo cinza ou tudo branco e dificulta a visualização para a coordenação do projeto, né? Tem essa demanda também de alguns clientes. Entendi. Você pode sobrepor a cor baseada em um parâmetro e a partir daí filtrar de acordo com esse parâmetro. É isso que a gente faz no exemplo do tutorial do ano passado, que era sobre construction phasing. Não vai ser sobre cor especificamente, vai ser um parâmetro que está definindo a cor do elemento, e aí você filtra de acordo com aquele parâmetro. Pela cor propriamente dita, só se você tiver algum metadado que diga a cor. Esse é o único método direto que eu vejo. Se alguém imaginar alguma solução,
Visão computacional também, na cena tridimensional, fica complexo porque você tem elementos que não estão visíveis, né, de acordo com a configuração da câmera. Então, a gente faz sempre esse filtro pelo metadado, por algum metadado. Se você não tiver um metadado, for só o RGB mesmo, vai ficar um pouco mais complexo. Tá bom. Beleza? Foi, pessoal? Bom, desculpa pelo a gente ter passado um pouquinho do tempo, mas acho que foi interessante trazer o Harano para tirar a dúvida. Obrigado, Harano, de novo por participar assim no susto e ajudar a gente, né? E acho que vai valer. E se a gente tiver mais coisas assim, avisa a gente que a gente pode trazer mais pessoas para participar, se for o caso. Pô, maravilha, perfeito. Arano trouxe um café da Colômbia lá, um dos 5 melhores do mundo. Levar um pouco pra tu, cara. Vai estar aberto só porque eu só tenho um saco sobrando, mas vou levar um pouco pra tu aí. Valeu, vou cobrar. Valeu, pessoal. Até a Gente, próxima, obrigado. então. Até a próxima. Abraço. Gente. Boa tarde. Valeu, até mais, pessoal.